Estamos ao vivo. Então, olá, gente. Boa noite a todos. A gente teve um pequenininho probleminha técnico e o nosso moderador não vai conseguir entrar, então nós seremos os nossos moderadores. Meu nome é Fernando, eu faço parte do time da Wari e eu estou aqui participando, sendo como a parte cientista de dados. E aqui a gente trouxe também mais alguns convidados que também atuam na área de ciência de dados, no entanto, em diferentes áreas, que seria o Matheus em Data Analytics, desculpa, o Matheus em Machine Learning Engineer, a Elissa é Data Analytics e o Lucas, ele está em Data Engineering. Então, acho que a gente pode começar com uma rodada de apresentação, gente, e para depois, assim, um dos nossos principais objetivos será tanto definir a área, quanto também compartilhar um pouco como é o nosso dia a dia aí, de acordo, né, com essas diferentes áreas. Maravilha. Bom, acho que eu vou até já aproveitar, a gente tem alguns slides aqui para essa parte inicial, até para ajudar aqui na ajudar vocês a definir o que é cada uma dessas áreas, mas aqui a gente pode começar um pouquinho com as nossas apresentações. Então, se você quiser começar, Matheus, fique à vontade. Tá joia. Boa noite a todos. Feliz de estar participando aqui desse evento. Bem, eu sou o Matheus, eu sou formado em Engenharia Eletrônica, agora mestrando em Engenharia Elétrica. Trabalho na Boa Vista como engenheiro de Machine Learning, né? Mas já tenho atuado também como cientista de dados, desenvolvendo modelos, e eu vi que eu curtia muito mais entender como que eu escalava eles e colocava eles em produção do que só ficar desenvolvendo os modelos. E nos últimos 2 anos, praticamente, trabalhando exclusivamente com engenharia de Machine Learning. Bacana. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal, também pela oportunidade. Boa noite, eu sou a Elissa. Eu sou formada em design, um pouco diferente aqui da turma de engenheiros, mas eu atuo na área de dados há 5 anos, mais ou menos. Atualmente, eu trabalho como líder de dados no Mercado Livre, aí para a América Latina, na equipe corporativa, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no Santander e também na Bayer com Data e com Big Data. Comecei a carreira trabalhando mais com engenharia de dados e hoje, aqui no Mercado Livre, estou bem mais focada em Data Analytics. Prazer estar aqui com vocês. E aí, pessoal, boa noite. Sou o mais novo da turma, meu nome é Lon Carvalho, ainda estou no último semestre da graduação, no caso de Ciência da Computação na UFC, Universidade Federal do Ceará. Desde o segundo semestre estou atuando não com engenharia de dados, na verdade comecei com ciência de dados, então comecei meu projeto do TCC, eu entrei num laboratório de ciência de dados lá da UFC, depois aos poucos fui migrando para engenharia de dados, já passei por algumas empresas, uma delas o BTG, depois a Green Mile, e agora estou na CPQI, que é uma empresa de consultoria tecnológica voltada somente para o mercado financeiro. A gente atua com os nossos clientes, enfim, tudo isso. Eu estou atuando lá com engenharia de dados, propriamente dito. Um prazer enorme estar falando com vocês e queria agradecer ao convite da Lari, o Fernando, que foi a pessoa que me convidou, por estar aqui com vocês. Acho que vai ser muito legal, pessoal. Valeu. Beleza, e também para me apresentar, eu sou Fernando, sou formado em Engenharia Elétrica, já faz um bom tempo que eu me formei. Eu também já fiz mestrado pela Unicamp, também em Engenharia Elétrica. Eu tive oportunidade, estive boa parte do meu tempo mais na parte educacional, em especial dando mentorias a alunos da Udacity. E também eu tive bastante contato com a área mais de freelance e consultoria na parte tanto de machine learning quanto de ciência de dados. E aqui eu estou na Wari muito como educador, tanto como educador em ciência de dados e machine learning, mas eu também ajudo um pouco com a parte interna e ajudar a transformar dados em valores aí para a Wari. E é isso. Como eu mencionei antes, o Arthur, infelizmente, não poderá participar. Houve uma pequena limitação técnica. Então, nós 4 estaremos fazendo essa mediação aqui ao longo da nossa apresentação. E então, o que a gente tem aqui inicialmente para trazer para vocês a gente gostaria primeiramente de situar vocês um pouco. Como eu mencionei antes, ciência de dados é um universo
muito grande. Então, por isso que a gente trouxe aí alguns convidados para até ajudar também a diferenciar esse campo, né, de ciência de dados e os diferentes cargos que existem nessa área. Que, em geral, os principais cargos, existem outros, mas a gente pode resumir aqui para 4 cargos que mais ou menos se complementam aqui, que é o cientista de dados, que eu vou tentar definir aqui, mas temos também os engenheiros de dados, analista de dados e engenheiro de machine learning. E antes assim, de eu definir esses cargos, eu vou trazer um pouquinho, então, o processo, né? Por que precisam, né, desses diferentes cargos. Então, porque o processo, né, um projeto de ciência de dados, ele é bastante extenso, e esses 5 pontos aqui, eles mais ou menos resumem, e muitas vezes a gente, até antes dessa coleta, né, que aparece aqui, ainda vem um passo anterior, que é você definir o problema. Então, um problema de dados, na verdade, nem começa com dados, né? Começa com alguma demanda, algum problema, algum projeto definido na empresa, no qual você precisa fazer uso de dados para validar possíveis hipóteses ou possíveis problemas que podem estar ocorrendo. E mais ou menos assim, uma vez definido, né, qual é o projeto, aí o processo em si ele é definido nesses 5 passos aqui, que seria a coleta dos dados. Muitas vezes a coleta ela vem com dados bastante sujos, então por isso temos aqui também a parte de limpeza. E essa limpeza ela pode ser bastante trabalhosa. E após a limpeza, que entra um dos principais pontos aqui de um projeto de ciência de dados, que é a análise exploratória de dados. E nessa análise que você está, de fato, entendendo o que há nesses dados e transformando esses dados em informações. E muitas vezes, apenas você transformar dados em informações não é o suficiente. Às vezes há também uma demanda de você modelar tendências, tentar prever o futuro a partir dos dados que você tem. E é aqui que entra essa parte de modelagem, ou hoje em dia um campo, né, muito popular, que se chama machine learning. Então, machine learning é mais voltado, então, para você montar modelos preditivos a partir dos dados, mas sempre ele entra em conjunto com essa parte de análise exploratória. E, por fim, você precisa entregar valor. Assim, apenas você montar um modelo não é o suficiente. Você precisa voltar lá para o seu gerente ou para o seu cliente final e entregar algo. E é aqui que entra essa parte de deployment, no qual você vai colocar, caso você monte, por exemplo, um modelo em produção, você montou um modelo preditivo, você precisará colocar ele em produção. E todos esses passos parecem que, assim, talvez uma pessoa poderia dar conta, mas nem sempre é o suficiente uma pessoa. Então, em geral, os cientistas de dados eles são definidos como pessoas generalistas que dominam esse processo de ponta a ponta, ou pelo menos conseguem se comunicar com as pessoas nesse processo de ponta a ponta, mas, em geral, há pessoas mais especializadas em diferentes áreas, aqui sub-áreas, como, por exemplo, o engenheiro de dados, que cuida mais dessa parte de coleta e limpeza de dados, ou o analista de dados, que está mais nessa parte de análise exploratória, ou o engenheiro de machine learning, que está mais voltado para essa parte de colocar um modelo em produção. E até por isso, então, que eu vou passar agora para os 3 especialistas dessa área também para trazer um pouquinho da definição de como que funciona cada uma dessas sub-áreas e por que a gente precisa, né, de pessoas especializadas nessas áreas. Então, eu vou começar aqui, começamos aqui com o Luan. Aí, fica à vontade, Luan. Bom, pessoal, o Fernando foi perfeito em explicar para vocês todo o processo, toda a questão, toda a esteira da ciência de dados. Agora a gente vai para o começo dela, para a engenharia de dados. Mas para a gente começar todo esse processo, para a gente colocar o nosso modelo em produção, para a gente ter o nosso projeto, a gente precisa primeiro o quê? Dos dados. Então, a principal parte que o engenheiro de dados vai fazer é o quê? Ele montar uma esteira de dados. Seja ela em um data lake, como é o mais comum que a gente vê hoje na indústria e nas grandes empresas, enfim, até com algo mais simples. Mas é importante que tenha o quê? Que você tenha uma certa esteira de dados com várias camadas de acesso. Para quê? Para você ter aquele dado disponível para quem? Para os nossos analistas de dados
para os nossos engenheiros de machine learning e para os nossos cientistas de dados fazerem o melhor do seu trabalho. Então, vamos pegar esse exemplo bem simples, esse pattern aí que a gente tem na nossa imagem. Quando a gente pega a primeira camada, que é o Data Producers, a gente tem o quê? Literalmente, os dados que estão sendo produzidos. Esses dados que estão sendo produzidos, eles podem vir de onde? De qualquer canto. Pode ser de uma própria nuvem que já está vindo, ou seja, eu estou trabalhando com um ambiente multi-cloud, pode ser de um RP, de um CRM, de qualquer outra coisa, pode ser de um banco de dados, de produção, ou enfim, é uma camada enorme, pode ser um web scraping que você está fazendo. Então, beleza, você pegou esse dado, você tem esses dados, e agora você quer jogar ele dentro para onde? Dentro da sua esteira de dados, dentro para onde você vai trabalhar com ele, que aí entra justamente nessa segunda parte do slide, que é o Data Pipeline. É aqui que começa o primeiro trabalho do engenheiro de dados. É pegar aquele dado que está vindo de diversas fontes, que está vindo de diversos locais, e aí a gente começa a colocar ele no seu devido campo, nos seus devidos buckets, assim, trabalhando em data lake, e a partir de lá, quando a gente coloca ele, começar a fazer os nossos processos. Processos esses que podem ser em batch, ou seja, aquele processo antigo do Data Warehouse, quando eu tenho um bocado de arquivo, que, por exemplo, espera eles chegarem e de um dia para o outro eu processo. Geralmente, quando era na madrugada, e era muito comum isso. Você processava esse arquivo e ele depois. O arquivo também que vem real time, ou que vem por stream. Ou seja, aquele arquivo que está em tempo real, você está processando e já está mandando ele para outro local. Geralmente, para outro local. Onde é que esses arquivos vão? Onde é que todo esse dado vai? Geralmente, para uma pasta, para um bucket, enfim, para um outro local, onde esse dado está mesmo sujo. Para quem? Para o cientista de dados, para o machine learning engineer, para o nosso analista de dados, pegar aquele dado e ele já trabalhar com aquele dado para fazer os seus modelos, para fazer suas análises, para ter os seus insights, para fazer a sua exploração de dados. Sendo que um dado que não está tão sujo, um dado que não vai fazer com que ele seja o quê? Com que ele perca muito do tempo dele. Ou seja, fazendo com que os outros profissionais sejam assertivos. E, por fim, a gente tem a última parte do pipeline, que eu não vou falar um pouquinho, porque ele vai falar bem melhor que eu, que é quando a gente coloca para o quê? Para o negócio. Quando a gente coloca na camada final, no nosso BI, no nosso Data Warehouse, no nosso... enfim, em alguma camada, para quê? Para você ter uma análise de negócio mais próxima, para você ter KPI, para você ter métricas, indicadores e etc. Muito bom, obrigado, Luan. E eu gosto de imaginar até, isso que o Luan apresentou, é praticamente um iceberg, gente. Porque o resto do time, eles só vão perceber essa terceira parte, sabe? Eles só vão ver as visualizações, mas, assim, a origem, né, de todos esses dados e como que está tudo centralizado em um só local é bastante profundo. Então, há aí uma parte complexa para certificar que todos os dados estão entrando, né, estão centralizados com uma certa confiança. E agora é com você, Elissa. Fica à vontade aí para agora detalhar mais sobre Data Analytics. Obrigada, Fernando, e obrigada, Luan. A equipe aí do Luan é fundamental, os engenheiros de dados são fundamentais para fazer com que toda essa cadeia realmente aconteça, né? Então, às vezes, os cientistas ou os analistas podem pensar, poxa, qual que é a magia, né, que aí ocorre para o dado chegar aqui para a gente, é essa magia aí que o Luan acabou de explicar para a gente, que, na verdade, é bastante trabalho, né? É bem interessante, os pipelines são extremamente robustos para o dado estar disponível para a gente trabalhar. Bom, então o Luan nos ajuda a disponibilizar os dados, né? Na verdade, ele faz isso acontecer. E uma vez que ele faz isso acontecer, a gente começa aí com a área de Data e Analytics, né? E uma definição do que é Data e Analytics, antes de eu falar um pouquinho do processo, e entrar e detalhar entrar no detalhe do processo, né? Data Analytics nada mais é do que esse processo aí de analisar grandes volumes de dados, e eles podem ser estruturados ou não. Quando eu falo dado estruturado, basicamente é um dado que é armazenado em forma de tabela, e quando eu falo um dado não estruturado, é um dado que não necessariamente está estruturado em forma de tabela. Exemplo, vídeo, texto, áudio, arquivos JSON, né, que são aqueles arquivos que você olha e fala, nossa, o que é isso aqui? Que basicamente é um arquivo que você tem uma chave e um valor respectivo a essa chave. E muitas vezes esses dados são brutos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eles são disponibilizados para a gente da forma como eles foram gerados.
Então, eu preciso colocar certa inteligência ali dentro para conseguir obter um valor. E o grande objetivo desse processo, né, é auxiliar as áreas de negócio e também as empresas a tomarem melhores decisões, apoiar as empresas nas decisões que elas tomam. Sempre respondendo aí perguntas do passado, então, por exemplo, quanto que eu vendi, quantos carros que eu vendi, quantos celulares eu vendi, por que eu vendi esse volume, e também ajudando em resultados futuros, né? Então, por exemplo, quanto eu posso vir a vender no futuro, que entra aí bastante a equipe de ciência de dados. Pode passar, por favor, Fernando? E aí, quando a gente se aprofunda um pouquinho no processo de Data Analytics, né, essa é uma imagem de mercado, mas que eu achei bem interessante, porque ao contrário do que muita gente pensa, que o processo de análise de dados é eu chegar cedo, né, no escritório, abrir meu computador, vai ter ali um monte de base linda, e eu vou começar a fazer um monte de análise, vou começar a ter um monte de ideia, um monte de insight, e aí eu faço um produto analítico lindo, né, um produto de dados lindo, um dashboard todo firulento, colorido, e eu entrego para alguém e isso vai gerar valor. Não é esse o processo na realidade de Data Analytics. Pode até ser. Um dia você pegar uma base, explorar e sair com um resultado maravilhoso. Mas, geralmente, tudo começa de uma definição, de um problema de negócio, de uma pergunta de negócio que você tem que responder. Que aí você senta com o negócio, né, entende qual que é o problema, e a partir daí você faz a definição desse seu escopo. Depois disso, aí que começa toda a parte de, beleza, quais são os dados que eu preciso utilizar para isso? Esses dados estão bons ou não? Preciso validar se a qualidade desses dados está interessante. E aí sim que começa a parte de analisar, né? Vou fazer as análises para tentar responder o meu problema. Eu posso utilizar algumas ferramentas para fazer isso, desde Python, que é uma linguagem de programação, R também, que é uma linguagem de programação mais voltada para o pessoal da estatística, SQL, que é a linguagem universal para consultas a banco de dados, e também as ferramentas de visualização de dados, né, que eu posso construir os dashboards, que são aqueles painéis que eu trago alguns gráficos de uma forma resumida que podem auxiliar o negócio. Depois disso, eu acho que você parou de compartilhar. Só um momentinho, eu vou só fechar meu Slack para não incomodar todo mundo. Tranquilo. Beleza. Agora sim. Pode continuar, desculpa. Imagina. Bom, então fiz a análise, bacana, apresentei para o negócio. Geralmente isso é um processo muito interativo, de idas e voltas e melhorias contínuas. E aí eu vou, né, sempre estar melhorando essa solução que eu implementei. Isso acaba virando um processo. E a partir daí, né, eu vou controlando se todas as minhas origens de dados estão indo da forma correta, se os dados estão ok, né, se aquele produto analítico que eu entreguei não vai gerar nenhum problema. Então, o processo, em linhas gerais, ele é esse. Ele é um pouquinho mais estruturado do que, geralmente, às vezes a gente tem uma concepção de que chegar, fazer uma análise em cima de uns dados que já existem. Não, a gente tem aí um passo a passo que é interessante de ser seguido. E aí agora passo a bola acho que é o Fernando, né, que vai falar um pouquinho mais do processo de... É o Matheus. É o Matheus, é verdade, ele vai falar de Machine Engineering, que também já é uma outra área aí. É isso aí, gente. Aproveitando todo esse fluxo que a gente viu até então, desde lá o comecinho, né, com engenharia de dados, com o Luan, aí depois já entra a parte da Elissa, né, de análise e entendimento do negócio e questões que a gente consegue resolver e ter respostas olhando os dados para o presente, olhando agora. Também entra a parte do Fernando, de ciência de dados, onde a gente começa a desenvolver modelos para tentar prever, com base nos dados, um acontecimento futuro. E aí, depois de todo esse processo bem estabelecido, né, cada um com suas entregas, a gente entra para esse contexto de engenharia de machine learning, onde essa imagem ela pode parecer um pouco caótica, mas prometo para vocês que vai fazer um pouco de sentido. Tá? Então, desde o comecinho ali com Data Pipeline, que é onde entra todo o trabalho do Luan, de exploração, validação, né, de ingestão dos dados. Aí depois depois que está definido todo o estudo do negócio que a gente quer resolver, depois que eu tenho também todos os meus dados preparados em uma fonte, né, em uma origem, onde seja de fácil acesso para os cientistas, entra na parte de separação entre o que é uma amostra de treino e uma amostra de teste,
que entra no processo mais que a gente chama de modelagem, né? Então, que é responsável por desenvolver os modelos de machine learning. Aí, nisso a gente entra na parte laranja, que é onde a gente está chamando de engenharia de modelos, que basicamente é onde a gente testa várias técnicas de machine learning, né, vários algoritmos, faz a validação, vê se esses algoritmos eles estão aprendendo de fato ou não, e a partir do momento que eles aprendem, a gente começa um processo de melhoria desse modelo, né? Então a gente faz uma combinação ali de tuning de hiperparâmetros e coisas do tipo para que a gente melhore o processo de aprendizagem do nosso modelo. Aí, a partir do momento que o nosso modelo está redondinho, funcional, com as melhores métricas de performance estatística, e a gente já quer colocar ele para funcionar em produção, nós entramos no contexto de engenharia de machine learning, que é basicamente produtizar, né, ou industrializar um modelo que já foi desenvolvido. Então, é onde a gente entra naquela caixinha de model packaging, que a gente prepara, né, por meio de um objeto serializado. Então, a gente vai pegar esse modelo, a gente vai salvar ele em um ambiente, né, a gente chama isso de container, que é onde é um ambiente preparado para o nosso modelo fazer as predições dele, seja em batch, como o Luan comentou mais cedo, né, de executar essas predições em janelas de tempo, ou modelos que eles devolvem a inferência, né, eles devolvem as predições em tempo real. Então, a partir dessa etapa, a gente já entra numa etapa muito mais de engenharia de software do que unicamente de desenvolvimento de modelos, estatística e tudo mais. Então, aí nesse contexto a gente entra em computação em nuvem, onde a gente vai começar a fazer o deploy desse modelo, que é colocar ele em produção. A gente vai criar uma API, no caso, que é para toda vez que a gente fazer requisições nesse nosso modelo, ele vai trazer o resultado para a gente em tempo real. E aí, depois de fazer o deploy disso, a gente precisa acompanhar a vida útil desse modelo. Porque tudo que é relativo à ciência de dados e a machine learning, como os dados mudam, o comportamento do nosso modelo ele pode ser prejudicado ao longo do tempo. Porque a natureza dos dados muda, o perfil de consumo dos clientes mudam, a natureza dos dados delas mudam. Então, o nosso modelo ele precisa estar preparado para acompanhar essas mudanças, né, periodicamente. Então, é onde a gente entra numa etapa ali de monitoramento de log de modelos, onde conforme a gente vai fazendo essas predições, a gente vai comparando o resultado dessas predições com os resultados anteriores, para verificar se a distribuição dos nossos dados não está mudando, se o comportamento dos nossos dados não está mudando, ou se o nosso modelo está deixando de aprender. Então, aí nisso, a gente entra num sistema de feedback, que constantemente a gente entra num contexto de preparação dos dados, e aí depois eu revalido eles, faço a análise exploratória, eu faço toda a questão de data analytics para ver se o meu negócio ainda continua o mesmo, se os dados o comportamento dos clientes ainda continua o mesmo. E aí, a partir do momento que a natureza vai mudando, a gente vai retreinando os nossos modelos, recalibrando de modo que isso se torne uma esteira autogerenciável, né, uma esteira automática, para que o nosso modelo ele nunca quebre, ele tenha sempre predições funcionais e mais adequadas para a realidade. Sim. E essa imagem especial que o Matheus trouxe, ela é interessante porque ela até resume bastante todos os 4 papéis aqui, que temos aqui tanto o Luan, nessa parte aqui mesmo, a Elissa, aqui temos a parte de exploração, e também aqui, eu gostei também que ele separou bem a parte de software, né, que está em azul, e a parte de machine learning aqui, pipeline, que está em vermelho, que acaba sendo, muitas vezes, a parte do cientista de dados, cuida dessa parte mais em vermelhinho, e o engenheiro aqui cuida dessa parte em azul. Eu acho que até é válido, Matheus, a gente mencionar o estudo de caso que a gente implementou no curso de Machine Learning, para ilustrar um exemplo, né, de toda essa pipeline, como ela a partir de um exemplo prático, né? Se você quiser trazer detalhes do projetinho que a gente implementou. Claro, legal. Em um curso de Machine Learning que o Fernando ele tá acompanhando, eles têm um projeto de desenvolver um modelo que ele identifica se uma pessoa está usando máscara ou não. É bem aqueles projetos que a gente vê em entrada de shopping, sabe? Que você passa por uma câmera, ele identifica se você está usando máscara ou não. E a gente quis fazer um modelo que detectasse isso.
Então, beleza, tá lá o desenvolvido modelo funcional, carrega uma imagem, ele identifica se a pessoa está usando máscara ou não. A gente precisa colocar isso em um ambiente produtivo, né? Colocar isso para funcionar para o mundo, né? E aí todo o nosso contexto foi, beleza, eu tenho um modelo treinado, eu já tenho tudo aquilo que a gente chama de artefato, né? Que são os objetos que a gente precisa para colocar esse modelo em produção. Então vamos colocar ele em produção de forma escalável, dentro de um contexto de nuvem, né, para que a gente consiga expor esse modelo ao mundo e ele fazer predições. Então, preparamos, né, nós empacotamos esse modelo, né, que já entra naquela caixinha finalzinha do model packaging ali em cima de code. Então, empacotamos ele, colocamos esse modelo dentro de um container, ou seja, a gente configura uma máquina para que ele tenha as configurações necessárias para fazer as predições desse modelo. Uma vez que esse container ele está pronto, funcional, a gente sobe algumas informações para a nuvem, né? A gente sobe esse container para a nuvem, e aí existem diferentes formas de fazer deploy, né, de diferentes abordagens, desde o deploy, que a gente fala que vai fazer as predições em batch, em janelas de tempo, ou as predições em tempo real. No nosso caso, a gente queria fazer essas predições em tempo real. À medida que a pessoa ela passasse na câmera, por exemplo, ele já devolvia esse resultado. Então, a estratégia que a gente definiu, dentro dessa esteira toda de ciência de dados, foi toda vez que o desenvolvedor, o cientista de dados, ele desenvolver uma nova versão do modelo, ou seja, ele usou uma técnica, e aí o modelo está em produção, e ele desaprendeu ao longo do tempo, e ele usa uma outra técnica, ou ele retreina o modelo com dados novos, e ele quer subir essa nova versão do modelo para entrar em produção, existe toda uma esteira de automatização disso, que toda vez que ele dispara um comando no repositório, né, o repositório é onde ele armazena o projeto, ele dispara um comando que faz toda essa promoção de uma nova versão do modelo de forma automática. Desde aquela caixinha de build e integration test, onde ele vai fazer testes para que o nosso script, nosso modelo, ele não quebre em produção, porque a última coisa que todo mundo quer é um sistema que está quebrado. Imagina que isso está gerando predições em tempo real no seu sistema e ele para de funcionar. Isso traz prejuízo para a empresa. Então, a gente consegue desenvolver testes, né, que eles garantam que o nosso modelo, a nossa solução, ela passe por todos os requisitos, né, mapeados para que ele funcione perfeitamente. E aí, depois que ele passa por esses testes, existe a promoção, né, do modelo em tempo real. Então, ele vai lá, vai pegar esses artefatos, joga para a nuvem vai pegar o modelo antigo, vai deixar ele obsoleto e vai subir a nova versão. E o legal é que dentro do contexto de engenharia, isso não teve, durante esse tempo de promoção, não teve influência humana nenhuma. Então, isso é muito legal porque a gente consegue automatizar esses processos de modo que tenha uma esteira funcional, inquebrável, digamos assim, né, que uma vez que a gente consegue mapear todos os possíveis testes, esse processo de deploy, de promoção e de colocar o modelo em produção, ele funciona de forma perfeita, né? E não só a promoção, mas também a monitoria dele. Então, desde monitoria das inferências, né, para ver se o nosso modelo está aprendendo ou deixando de aprender, e também a questão de infraestrutura, né? A máquina que ela está fazendo as predições, se ela está tendo workloads corretos, ou seja, se ela está atendendo a capacidade pela qual ela foi estabelecida, se a gente precisa configurar uma máquina maior ou uma máquina menor. Esse é o papel da engenharia de machine learning, né? É garantir que esse modelo ele se mantenha funcional em produção, né, e que desenvolva essa solução de forma automatizada para que isso se torne um processo iterativo funcional. Perfeito, perfeito. E também para dar um pouquinho de contexto, aí nesse projeto eu que cuidei dessa parte, que eu gosto de falar que é a parte divertida, que foi a parte de criação do modelo aqui. A gente pegou umas 10 mil imagens lá de pessoas com máscaras, pessoas sem máscaras, e aqui eu criei esse modelinho. A partir dessas fotos, utilizar para previsão de novos rostos de outras pessoas, se elas estão usando máscara ou não, que foi essa partezinha aqui. Mas aí todo o resto, colocar em produção, foi isso que o Matheus descreveu aí, essa parte mais de engenharia, de software.
Então é isso. Esses são os slides iniciais para a gente diferenciar aí cada uma das áreas. E o plano que a gente tem agora, na verdade, é deixar mais em aberto esse encontro, né? O plano seria a gente trazer agora uma mesa redonda, né? A gente tem algumas sugestões de tópicos que a gente pode discutir entre a gente, mas também deixar aberto para dúvidas dos nossos convidados também. Vocês também podem ficar à vontade para trazer dúvidas. Alguém tem alguma sugestão, inclusive, de tópico para a gente começar na nossa mesa redonda, gente? Tem umas perguntas no chat aqui que o pessoal colocou. Mas eu não sei se você prefere fazer pergunta no chat antes ou... Não, pode ser. Vamos dar uma olhadinha então nas perguntas. Perfeito. Tem alguma que você quer trazer, Elissa? Acho que eu vou jogar mais a bola para vocês, porque é uma relacionada a como funciona a segurança do transporte de dados. E aí tem uma pergunta mais sobre o modelo de máscara aí do Cauê também. Beleza. Acho que segurança é contigo, Lua. Como funciona a segurança do transporte de dados? Vamos lá. Eu tô vendo aqui, foi o Cícero que respondeu. Aí eu vou responder essa pergunta dividindo nos dois ambientes que a gente tem, porque embora tem muita coisa em cloud, né, tem muita coisa on-premises mesmo, então a gente tem que fazer tudo isso. On-premises, obviamente, você tem um controle maior, querendo ou não. Você sabe para onde ele vai, de onde ele vai, onde ele volta, tem questão de firewall, tem questão de acesso, de permissão, isso geralmente ocorre muito, isso é muito mais controlado no on-premises. Mas no mundo de cloud hoje, que é realmente onde está o mundo de dados, onde tudo acontece, o principal mecanismo que a gente tem da questão dos transportes do dado é principalmente as VPCs e as questões de acesso que a gente tem nas nossas clouds. Ou seja, é como se, vamos aqui, temos nós quatro. Cada canto que a gente está, era como se a gente criasse, por exemplo, redes privadas. Ou seja, como se fossem 4 mini empresas, e cada mini empresa tem a sua rede. Eu quero compartilhar o meu dado, por exemplo, com o da empresa do Fernando. Então, você chega e coloca um protocolo, faz uma liberação, permissão, enfim, não vou nem dizer o nome para, não me estender tanto. Mas, e aí você permite, e aí você vai ter aquele único tráfego de dados que está acontecendo lá entre os dois. Então, ele ocorre muito mais, essa questão da segurança, muito por essa questão de privacidade mesmo. Você dizer, olha, a minha rede, esse IP, só pode escutar desse outro IP. E aí, por causa disso, você faz. É principalmente nesse ponto. Perfeito. Obrigado por trazer contexto, Luan. Que o Luan que está mais próximo, porque nesse iceberg, né, de coletar os dados, centralizar, tem ainda essa parte de manter os dados seguros. Então, a parte de governança aí dos dados também. Quem que pode ter acesso e quem que não pode ter acesso aos dados da empresa, que nem todo mundo vai poder ter acesso a todos os dados da empresa. Quanto à pergunta do Cauê, acho que eu e o Matheus, a gente pode responder aqui. Eu até percebi que tem um botãozinho. Vamos ver o que faz esse botãozinho. Answer Live. Acho que está aparecendo para vocês a pergunta aqui do Cauê, que ele perguntou se treinaram também imagens de pessoas com máscara de sorriso ou então com máscara de forma errada. Eu não cheguei a testar, eu acho que eu cheguei a testar com máscaras de outras cores e funcionou bem o modelinho. Eu até, não sei se a gente ainda tem ele está em produção ainda, Matheus, o link. Se você quiser testar, Cauê, a gente pode mandar o link para você. Aí você testa essas máscaras mais engraçadas aí. Mas sim, porque qual que é a ideia, né, de treinar um modelo preditivo? É você alimentar, você disponibilizar vários exemplos e o modelo aprender a partir desses exemplos. Então, idealmente, sim, tem que ter exemplos com máscaras mais bizarras para o modelo saber diferenciar com o que é, de fato, o conceito, né, o rosto humano, ou até mesmo outras coisas, né, bloqueando o rosto. Com as imagens que a gente utilizou, o modelo teve um bom desempenho. A gente separou uma parte para teste e ele acertou 99% dessas imagens. Então, ele estava saindo muito bem, mas para as imagens. Ainda tem essa parte de testar com imagens, de fato, em produção. Então, ainda tem essa parte de feedbacks. Vamos ver aqui. Isso aí. Perfeito. Acho que o Rafael também trouxe aqui uma dúvida. Vamos lá. Esse botãozinho é interessante aqui.
E quando as empresas divulgam vagas em que o candidato tem que ser engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, como que faz? O que eles estão esperando? E aí, gente? Vou começar aqui comentando um pouquinho. Aí pode ser algumas coisas, né? Pode ser alguns cenários. Vou colocar alguns aqui na mesa. Pode ser que a empresa tenha uma baixa maturidade analítica, ou seja, ela ainda não tem o processo de tomada de decisão baseado em dados tão forte, né, como empresas que estão mais maduras nesse tema. Então, ela não tem muito conhecimento desses cargos e acaba fazendo aquele job description que quer englobar tudo, né, bala de prata e resolver todos os problemas de uma vez. Então, pode ser isso. Pode ser algum job description realmente mal feito, a pessoa não soube escrever muito bem, junto com o gestor da vaga, que vem muito em decorrência aí da baixa maturidade analítica das empresas. Ou pode ser também, alguns casos, né, empresas que você tem um orçamento mais baixo, tem uma estrutura menor e você, como um profissional de dados, precisa acabar atuando em mais de um papel, tá? Isso às vezes pode acontecer também, principalmente no Brasil, que as carreiras não necessariamente são tão especialistas, né? Você pode navegar em mais de uma carreira aí. Eu não sei se os meninos pensam igual, pensam diferente. Eu acho que você resumiu perfeitamente 3 pontos fortes. Ou é o recrutamento, né, que não descreveu bem a vaga, ou, de fato, né, ou é uma empresa pequena, em especial em startups, até mesmo aqui internamente a gente se sente fazendo um pouquinho de tudo. Até o Luan vinha me ajudando um pouco com a parte de engenharia, porque eu tinha que fazer, a gente, né, tinha que fazer engenharia de dados, a parte de machine learning, então pode ser também essa situação, ou pode ser aí a terceira, tá, que a Lisa trouxe. Vocês querem complementar também, Matheus, Luan? Tem que aprender as coisas e tal, que vai lá, mas é uma experiência muito legal, porque eu só virei engenheiro de dados porque eu fui para uma vaga dessa. Quando eu estava saindo da universidade, eu estava lá no laboratório, enfim, eu falei, poxa, agora eu aprendi a parte da academia, eu quero ir para o mercado. E eu fui estagiar. E meu estágio era de inteligência artificial. Falava de Python, falava de um monte de coisa, e tinha lá diferencial no estágio, sabe, Deep Learning, certo? Quando eu cheguei lá na empresa, todos os bancos de dados da empresa, eles estavam em locais diferentes e eram locais on-premises. Ou seja, eu não tinha dado para trabalhar. Então, a primeira coisa que eu fui fazer na empresa, na verdade, foi montar a parte de engenharia. E foi aí que eu me apaixonei e conheci a engenharia de dados. Mas eu só conheci por causa dessa vaga. Então, tipo assim, há males que vem para o bem, mas acontece. Não é o melhor, mas o principal ponto que eu acho é justamente por uma cultura brasileira, que é o que a Elissa falou muito bem. É que a gente tem uma cultura, não tem uma cultura de especialista tão grande, é mais uma cultura realmente de generalista. Não é a primeira vez que eu escuto isso, com certeza que não vai ser a última. Então, realmente, para mim, eu acho que esse é o ponto mais forte. Perfeito. Beleza, eu vou finalizar essa. Obrigado aí pela dúvida, Rafael. Agora eu vou para o Diego aqui, ele também tem uma dúvida aqui. Na prática, a ciência de dados é utilizada no momento da decisão de viabilidade de um novo produto? E aí, alguém quer arriscar responder essa? Eu diria que não é só na decisão da viabilidade de um novo produto, também, né? Mas, até porque a gente tem o histórico de comportamento dos clientes, então a gente consegue fazer esses estudos e, a partir disso, criar novos produtos, né? Uma empresa que faz isso muito bem é o Netflix. Então, eles conseguem monitorar todo o comportamento da massa de dados deles, né? Quais são os tipos de séries que o seu público mais gosta, segmentado por região. E então, a partir disso, né, eles começam a entender o perfil das pessoas, do seu público, e criar novas séries. Então, eu acho que um exemplo bem prático disso é a série do Stranger Things. Então, ela tem todas as particularidades possíveis de todo mundo que gosta de qualquer contexto de série.
né? Então, tem um pouquinho de cada um, então ela consegue prender cada perfil de pessoa, né? Cada persona. Então, sim, ela é utilizada na viabilidade de um novo produto, mas também para melhorar a experiência de um produto que já está funcionando. Então, imagina que você tem um produto de um banco e ele quer facilitar, por exemplo, o seu acesso a crédito. Então, existem modelos que eles aprendem o perfil, né, o comportamento de uma pessoa que é uma boa pagadora e uma má pagadora. E aí, com isso, a partir desses algoritmos, eles melhorarem a tomada de decisão para quem eles vão dar crédito ou não. É uma possibilidade. É para melhoria de um produto que já existe. Perfeito. Fica à vontade para complementar. Eu gostaria de só complementar um ponto, né? Acho que eu adicionaria, tá perfeito, o comentário, a pergunta também, mas não só a ciência de dados, né? Com análise de dados, estabelecimento de métricas e KPIs também, você pode perfeitamente tomar uma decisão em cima disso, né? Me explico. Vamos supor que eu lancei um produto no mercado, pode ser um MVP, um produto mínimo viável, assim, da forma mais básica, e eu estabeleço algumas métricas. Por exemplo, eu quero falar de uma forma bem simples, quero vender, quero que façam 100 downloads desse aplicativo, por exemplo. Essa é uma métrica minha, download de aplicativo. Se eu atingir esse 100, então quer dizer que, do meu ponto de vista de negócio, foi um produto viável para ser colocado em mercado e continuar em desenvolvimento. Então, adicionaria também a parte de análise de dados para decidir a viabilidade de um novo produto também. Perfeito. Muito bem pontuado, Elissa. Ok. Vamos seguindo em frente. A Valéria que comentou. A gente fez também um pedacinho desse projeto das máscaras também nas aulas de Data Science, de fato. Esse colocar em produção a gente fez de Machine Learning. E o João, ele trouxe aqui uma dúvida muito boa, inclusive. É uma dúvida até difícil para responder no contexto brasileiro. O que se espera de um cientista de dados júnior de acordo com o fluxo e etapas apresentadas. E vale para todas as áreas específicas. Assim, trazendo pelo menos um pouco o que eu vejo, né, do mercado, pelo menos o que eu trago como definição aqui na área, assim, o que a gente busca preparar os nossos alunos para o perfil júnior, né, de cientista de dados. A gente busca preparar os nossos alunos tanto para terem um domínio em fazer toda a análise exploratória, tanto desde coleta de dados, a limpeza, a análise exploratória, até colocar um modelinho em produção, fazer tudo isso utilizando alguma linguagem de programação. Então, a gente busca preparar o aluno para isso. E além disso, a gente busca trazer também um pouco do aluno mais contextualizado com ferramentas que são utilizadas, além de linguagem de programação, que são ferramentas para a análise de dados, que poderiam ser ferramentas de dashboards, como Power BI, ou pode ser Tableau, e ferramentas para que você possa puxar esses dados, que seria o SQL. Então, assim, se for para resumir, pelo menos a minha perspectiva ferramentas boas para a criação de visualizações, como Power BI ou Tableau, ferramentas boas para você puxar esses dados, que a gente pode dizer que seria o SQL, e você também conseguir com Python dominar o que seria assim, tu precisa ser com profundidade, mas com Python você conseguir dominar um pouquinho dessa parte de coleta, limpeza, análise exploratória, até tentar treinar um modelo, né, de machine learning. Aí isso seria um bom. Mas fique à vontade, gente, aí para complementar. Fazer mais uma pergunta aqui na mesa redonda. Eu tenho uma sensação em relação a vagas de cientista de dados júnior e engenheiro de machine learning júnior. Aí é uma sensação, pode ser que eu esteja errada. Me parece que são vagas que exigem mais conhecimento, senioridade, do que é um júnior. Então, não sei, talvez será que é por isso que é difícil encontrar vagas de júnior para cientista de dados e para engenheiro de machine learning? Estou falando desde competência técnica até competência, habilidade de lidar com pessoas e com a situação. Porque
o job description, né, você ser um cientista de dados ou um engenheiro de machine learning, por si só, já exige mais maturidade, né, por conta do processo. Eu não sei, eu tenho essa sensação, não sei se é muito isso, porque eu não conheço quase cientistas de dados júnior, eu acho que conheço um. Elissa, até porque boa parte dos cursos, né, do passado, vamos dizer, de 2 anos para trás, eles focavam muito na parte de ensinar o desenvolvimento do modelo. Então, você via todos os cursos, até famosos, que tem online, que eles ensinavam toda a parte matemática, toda a parte prática de desenvolvimento de modelos. E aí você terminava, criava o objeto do modelo, o Pico, e o curso acabava aí. E a gente tinha a sensação de, beleza, então a vida do cientista de dados é isso? Eu vou ficar escorando, eu vou ficar rodando código o tempo todo a cada mês, coloco lá o caminho de um CSV e é isso o trabalho? Então, aí é onde entra o papel do cientista de dados um pouco mais sênior, né, que já vai ter o conhecimento de como funciona toda essa esteira, ou do papel do engenheiro de machine learning, tá? Confesso que eu vejo poucos engenheiros de machine learning no mercado, né, porque a maioria das pessoas elas já vêm da área de ciência de dados, então ela já entende como funciona o ciclo de vida de um modelo, e só entendem a parte de engenharia de software para deploy de serviços. Então, toda aquela questão que a gente entende de microserviços e criar eles, é onde a gente aplica a engenharia de software dentro do contexto de ciência de dados. O meu caminho foi bem esse mesmo. Eu comecei como cientista de dados, e aí fui progredindo, fui amadurecendo até o ponto que eu me vi muito mais preocupado em como o modelo ele ia ir para a produção do que só com a técnica. E o que é esperado de um engenheiro de machine learning júnior, não só a parte do deploy em si, que já é bastante coisa, mas o papel do engenheiro de machine learning também é criar soluções para o cientista de dados, para que eles tenham mais autonomias. Até porque os cientistas de dados, a maioria deles, eles vêm de academia. São pessoas que têm um background matemático, um background estatístico, e não necessariamente um background de computação que entende de boas práticas de código. E aí é onde entra toda a questão de entender mais essa questão de desenvolvimento de software, e isso espera um pouquinho de senioridade em relação a código limpo, a arquiteturas de código. E aí, o que eu esperaria de um cientista de dados, né, ou do engenheiro de machine learning, melhor dizendo, júnior, é entender sobre boas práticas de código, entender um pouco sobre como funciona um deploy em nuvem, sendo ele em batch, que é o mais simples de fazer. Eu crio um container, subo uma VM e disparo o meu script para ficar escorando a cada período. Então, desde que entenda o ciclo de vida de um modelo. Não precisa entender monitoramento, nem nada dessas coisas, mas como fazer um deploy, um pouquinho de sistemas em nuvem, e entender não só a parte de software, mas um pouquinho também de machine learning, isso já ajuda bastante. Perfeito. Só uma coisa rapidão, enquanto vocês estavam falando, veio aqui na minha cabeça, eu não sei. Eu tenho a impressão também que quando a gente fala de júnior e quando tem essa questão das vagas que, poxa, por exemplo, que pedem muito, né, enfim, acima do júnior, vocês não acham que também é uma questão muito para, entre aspas, assustar? Porque já que tá no hype, e se você pensa assim, ó, sei lá, do lado do recrutador, por exemplo, se você bota muito baixo, você tem uma enxurrada de currículo lá que vai aparecer. Seja isso da empresa pequena ou da maior. Mas se você bota muito também, beleza, não aparece tanto, mas lá tem mais chance de... Será que não tem esse lado do pessoal se proteger? Eu não estou concordando com isso, que na verdade eu não concordo, mas será que também não tem isso que o pessoal pensa? Olha, é uma pergunta muito boa, bem capciosa, né? De experiência que eu tenho, tá? Das empresas que eu passei, quem escrevia o descritivo de vaga eram pessoas técnicas. Então, eles sabiam exatamente o que esperar de cada um dos candidatos.
Mas também tem empresas que publicam vagas e elas não. E quem descreve a vaga não é um especialista. Geralmente é uma pessoa de RH. E não desmerecendo as pessoas de RH, só que a pessoa vai lá, ela entende mais ou menos como funciona o ciclo de desenvolvimento que espera de uma pessoa, né, a partir de reuniões com gestores e tudo mais. E aí, na hora de compor a vaga, colocam termos que são chavões dentro da nossa área. Então, coloca termos-chave de Big Data, ciência de dados e tecnologias e frameworks. Tem até um meme na internet que fala sobre tecnologias de Big Data ou nomes de Pokémon. Então, isso serve para mostrar que as pessoas elas precisam ser educadas, né, as pessoas de RH, ou as business partners, de como funciona realmente a área de dados e o que é esperado de cada senioridade, né? Então, é importante, durante a descrição da vaga e também da preparação, né, para a disponibilização dessa vaga, ter alguém que já seja da área para que não assuste, né? Eu lembro que eu vi uma palestra de uma pessoa que ela falou que ela abriu uma vaga lá na Cato, isso há uns 6, 7 anos atrás, e essa vaga ficou aberta 6 meses, porque era uma vaga para pleno/sênior, que tinha um monte de tecnologia, e isso assustava um pouco, mas que a pessoa ela não precisava não deixar de aplicar, né? Porque tinha um monte de coisa, mas é porque a pessoa ela pode saber um pouco de um e menos de outro, né? Então, mas no grosso, ela conhecia boa parte do conceito, né? Boa parte das tecnologias, e por isso ela deveria aplicar. Então, se no final das contas é para assustar, não sei, mas que eles colocam várias descrições, várias tecnologias, porque nisso pessoas elas podem se identificar e se encaixar na vaga, sabe? Talvez ela não saiba todas, pelo nível de senioridade, mas sim ela se encaixa em algumas delas. Perfeito. Muito bem pontuado, Matheus. Bom, temos uma dúvida do Cícero aqui. Também bem interessante. O que vocês recomendam para quem quer iniciar a carreira em ciência de dados? E pelo menos trazendo o que eu veria, né, como recomendação, em especial também relacionado à pergunta anterior, até por questão de maturidade, assim, muitas empresas ainda estão aprendendo o que eles podem fazer com os dados. Então, por isso que também é muito comum, hoje em dia, verem mais demandas por engenheiros de dados e pessoas para a parte de análise, de transformar esses dados em informações. Então, eu acho que um ótimo ponto de partida é você começar com ferramentas para analytics, para análise de dados. E também é muito comum a própria pessoa que trabalha nessa área, às vezes, evoluir para, dentro da empresa, evoluir para cientista de dados. Mas fique à vontade aí, gente, para complementar. Tal, saber tudo decorado, ser, poxa, o próximo Escher da vida, mas tem que gostar, cara, tem que saber ler, tem que entender, e mesmo que não entenda, gostar para você ser curioso e entender, para os algoritmos, saber manipular, e não ser só o cara que vai lá no scikit-learn, copia e cola e vai, e quando dá errado não sabe o que fazer. Então, para mim, principalmente gostar de matemática. Eu, assim, para isso, é o melhor. Sou a especialista para falar em ciência de dados, mas eu tenho cientistas de dados na minha equipe, e conversando com eles e com outros cientistas, o que eu deixo aí de recomendação é não necessariamente comece sua carreira em ciência de dados, caso seja muito difícil dar esse primeiro passo. Não tenha medo de começar como engenheiro de dados ou engenheiro de machine learning. Acho um pouco mais difícil, né, esse tipo de volta. Mas eu vejo muitos cientistas de dados que começaram como analistas de dados, analistas de business intelligence, e conforme o tempo foi passando, né, foi estudando, conhecendo um pouco mais de estatística, um pouco mais de Python, né, aplicado à ciência de dados, e aí, de fato, fez essa migração para a ciência de dados. Que ela seja curiosa em aprender, porque você tem aquele volume gigantesco de dados e você pode contar uma história com aquilo, né? E aí a matemática, a programação, elas são ferramentas para que você consiga chegar no seu resultado.
Então, eu diria que, tirando um pouco a hard skill, né? Mas que seja uma pessoa bem curiosa, né? E que goste de resolver problemas, porque no nosso contexto a gente consegue resolver problemas com dados, né? Então, é olhar tudo aquilo de informação e conseguir contar uma história. E aí, a partir disso, você usa programação, matemática, né? Então, como a Elissa falou, as pessoas elas começam como analista de dados e vão progredindo, justamente por causa de conhecimento de negócio. Elas entendem o conceito, elas entendem o domínio, e aí, a partir de resolução de problemas, elas conseguem desenvolver um modelo e chegar numa solução bem legal. É interessante esse ponto, né, de trazer curiosidade, porque acaba sendo um trabalho, às vezes, de detetive. Você tem um problema, você tem uma hipótese lá que você quer validar e você tem os dados, então você tem que buscar, aí você tem ferramentas para buscar validar isso. E no final é sempre em prol, né, de resolver algum problema de negócio, um problema interno de sua empresa. E assim também para complementar, se a pessoa quer ir já, assim, acelerar, quero ir para a ciência de dados, a pessoa tem que gostar ou pelo menos se preparar para ter afinidade com programação, porque pelo menos que eu percebo, um grande diferencial é que com a ciência de dados você vai estar utilizando programação porque você vai ter mais flexibilidade, você vai ter mais poderes com programação, ao contrário de, talvez, ferramentas como, por exemplo, um Excel, que, não, na verdade eu gosto do Excel, mas ao mesmo tempo você tem as limitações lá, ou de um gráfico que você pode gerar, enquanto que com programação você consegue aí mais poderes e mais flexibilidade. Obrigado pela dúvida, Cícero. E temos mais dúvidas, gente? Vamos ver. Eu acho que é uma boa, pegando até esse gancho, naquilo que a gente tinha conversado, né? Poxa, quer que vocês, assim, não é só recomendam para quem quer começar, assim, seja na sua área, seja na ciência de dados, acho que cada um fala disso melhor, mas também o que a gente faria de diferente, né? Assim, pegando toda a nossa trajetória, o que cada um, assim, faria. Acho que eu posso até começar, literalmente, assim, o que é que eu, pelo menos, faria de diferente. Eu focaria mais no SQL. No começo, chegou uma horinha que realmente tive que parar para estudar, mas não SQL como linguagem, mas o ambiente dele, principalmente a parte mais de banco, e pegado do SGBD e mais a fundo mesmo, assim, nas particularidades. E para quem quer começar com engenharia de dados, que gostou, que a gente falou, achou legal, eu acho que, assim, tem uma tríade muito massa dela, que você não tem como pra onde correr. Você tem que começar por ela. Primeiro, você tem que aprender a questão de banco relacional, banco de dados como todo, entender de banco de dados, a questão de NoSQL, SQL, saber pelo menos um. Então pega o Postgres da vida, que é o mais, assim, mais comum dentre todos, mais acessível, e pega, sei lá, o maior hype que tem de NoSQL, pega o MongoDB da vida, mas pode ser qualquer um. A experiência que você tiver, tá tranquilo. Com Neo4j, com um banco de grafos, também tá tranquilo. Uma linguagem de programação, isso é fato, e se você for pelo mercado, vai para Python, porque a maioria de todo mundo quer Python. Mas se eu para te recomendar, ou você aprende Python, ou aprende Go, ou aprende Scala. Se você tivesse que recomendar uma das três, cara, aprende Scala. É muito legal. Confia. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas aprende, vai lá. O seu esforço vai ser recompensado. Confia em mim. Confia em mim. E a última é entender um pouco de paralelismo, de concorrência, essas coisas. Por quê? Dentre tudo isso que a gente está falando, geralmente o engenheiro de dados, ele é a pessoa do ecossistema com mais característica de dev, com mais característica de dev back-end, enfim e tal. Com esses conceitos, é muito legal que você saiba, principalmente porque algumas vezes você pode ir para uma arquitetura de microserviço, uma arquitetura de empresas que tem um trabalho mais crítico, ou seja, com trabalho 24/7, que não pode cair de maneira nenhuma. Então, é interessante você saber esses conceitos para você otimizar os seus algoritmos, ou seja, você fazer mais com menos. Então, para mim, essa tríade, para quem quer começar a entender esses conceitos, saber bem direitinho, é essencial. Ou seja, se você gosta de dev, aí você vai ser engenheiro de dados. Se você não gosta mais dev, vai para engenharia de dados. Assim, vai para engenharia. Eu acho que seria interessante a Elissa também compartilhar. Você que veio de design, Elissa, como que você foi para essa área? Qual que seria que te puxou? Bacana.
Não, bacana. Essa é uma pergunta que acaba sempre aparecendo, né? Eu acabei não estudando um curso técnico voltado para essa área de dados, ou mais voltado para matemática, enfim, engenharia. Mas o que aconteceu comigo é que eu tive a oportunidade de ser trainee no Banco Santander, e aí a gente fazia o job rotation lá, e eu tive contato com áreas de dados. Eu nunca tinha tido isso na minha vida, né? Pensa, uma designer que sempre mexeu com essa parte de usabilidade, UI, UX, mas eu era bem da área criativa do design. E aí eu achei o máximo aquilo, assim, eu achei super bacana, né, a possibilidade que algumas análises de dados, tive contato com estatística também, elas poderiam nos ajudar no dia a dia. Isso foi em 2016, né, e a partir daí foi e até hoje, obviamente, uma rotina de estudos bem interessante, né, então, estudei online, me inscrevi no MBA de Big Data, para realmente correr atrás e fazer essa transição de carreira, né? Então, eu diria que, no meu caso, foi bastante dedicação em estudar bastante por conta própria, perguntando muito para as pessoas, não ter medo e, ao mesmo tempo, bastante humildade de falar não sei, me ajuda, né, para as pessoas, colar nas pessoas que sabiam muito, pedir ajuda mesmo, e estudar bastante. Então, foi um pouquinho um pouquinho da minha trajetória, na verdade, né? Obrigado, Gabi, por compartilhar. Desculpa, Gabi não, Elissa. Beleza. Sobre engenharia de machine learning também, é importante toda a questão de você entender como funciona um serviço em nuvem. Então, acho que é algo bem legal. Escolhe algum, né? Pode ser GCP da Google, a AWS da Amazon ou a Azure da Microsoft. Né? O importante é você entender como funcionam os serviços de nuvem, desde os serviços de dados, de máquinas virtuais e de serviços serverless, né, que eles não necessariamente necessitam de um servidor para serem executados. E também entender um pouco de machine learning mesmo, porque o engenheiro de machine learning vai ser o cara que vai intermediar, né, o cientista de dados com a pessoa que vai fazer a parte do front-end lá na ponta, né? Então, é claro que não precisa entender toda a fundamentação matemática de vários algoritmos, mas sim entender como funciona e por que ele está tomando aquela decisão é importante. E aí, unindo essas duas coisas, né, tanto a parte de nuvem quanto um conhecimento legal de machine learning, isso já te deixa bem preparado para a profissão. Perfeito. Vamos para a última dúvida. Aí eu queria também aproveitar, ou melhor, antes da gente ir para a última dúvida do Rafael, só queria então aproveitar para mostrar também um pouquinho o que a gente tem aqui, né, na UARI, para também como opção para ajudar vocês a se desenvolver, né, nessa área, que nós temos um programa bastante intensivo, ele dura bastante tempo. A Elissa é uma de nossas instrutoras, eu sou um dos instrutores, o Matheus é um dos nossos mentores, o Lua vai ser futuramente um dos nossos mentores, provavelmente. E nesse intensivo, a gente busca cobrir, então, toda essa parte que vai desde tanto ajudar vocês com a parte de, primeiramente, se formar como um analista de dados, que é essa parte inicial, e também, à medida que vai progredindo, a gente também cobre a parte de ciência de dados. E então, muitos desses tópicos que a gente comentou aqui, eles são cobertos ao longo dessa trilha. Eu não gosto de falar que é apenas um curso, porque a gente acaba aqui, querendo ou não, cobrindo uma trilha, e a gente vê até um pouco da parte de engenharia também, que é com alguns tópicos de GTL. Então, acaba sendo uma trilha aí que tem uma boa cobertura. E ao longo aí dessa jornada de 7 meses, vocês também poderão contar com mentores para ajuda individual com vocês. E ainda, se você se sair bem no nosso teste inicial, você também consegue uma garantia de emprego. Então, caso você não consiga um emprego após 6 meses do término do seu curso, você tem o seu investimento de volta. Então, mas agora sim, vamos para a última dúvida aqui do Rafael. O Rafael, ele trouxe aqui quanto ao nível de conhecimento de estatística, o que se espera no começo. Existem inúmeras distribuições de probabilidades, testes de hipótese, precisa entender
isso muito bem no começo ou dá para ir aprendendo aos poucos? Bom, pelo menos assim, vamos para a minha versão da resposta. A parte de estatística, ela está, assim como matemática, na parte de fundamentos. Eu não gosto de já... ou seja, para você entender o que há nos bastidores dos modelos, você vai precisar estudar estatística. Mas, em geral, eu não gosto de começar com ela, porque eu prefiro, primeiro, vamos para a prática, vamos ver como que funcionam esses modelos, e depois a gente olha o que tem, né, nos bastidores, a teoria por trás. São diferentes abordagens. Tem gente que gosta, não, vamos começar, primeiro eu vejo estatística, depois eu vejo matemática, álgebra linear, para depois aí você montar um modelinho. O que, pelo menos aqui na escola, a gente gosta de fazer primeiro, não, vamos ver exemplos práticos para depois oferecer aqui também materiais e, com os mentores, ajudar vocês a se aprofundarem na teoria. Uma analogia que eu gosto de trazer em relação a isso é, por exemplo, eu quero dirigir um carro. Você não precisa entender da teoria, da termodinâmica, lá de combustão, para que você possa dirigir um carro. Não, você tem que aprender as regras ali, mas sim, para depois que você entendeu essas regras das ferramentas, a parte teórica é o que vai estar aqui no fundamento, que é o que sustenta todo o resto. Fica à vontade se quiserem complementar, gente. Bom, beleza. O Cícero trouxe mais uma dúvida. Qual é a remuneração média de um analista de dados? Pelo menos no Glassdoor, no seu quão confiável ele está em torno de 4.000 CLT. Então, se vocês tiverem outras ideias, mas eu gosto muito de consultar o Glassdoor para ter essas referências de média salarial de acordo com cargos. Acho que você se refere a cargos mais júnior, né? Isso, cargo júnior, só para mencionar. Mas o bom do The Glassdoor é que vocês conseguem também ver uma distribuição dos salários que são reportados por lá. Só para acrescentar ali para o Cícero, depende da senioridade, né? Então, você tem realmente aí, e da empresa, depende muito da empresa, do porte da empresa, pacote de benefícios, do setor que a empresa está, mas a média para cargos iniciais deve estar girando realmente aí em torno de 4.000, segundo no Glassdoor, 4, 5.000, e aí você vai para cargos até mais sênior. Já vi casos de analista sênior aí na faixa de 12, de analista de dados. Então, depende da senioridade da empresa mesmo. Da região, na verdade. Beleza, gente. Ok. Eu gostaria de agradecer aí o Matheus, a Elissa e ao Luan por terem aceitado o convite de virem nessa roda, nessa mesa redonda, compartilhar um pouco aí da experiência e prática e um pouco de sabedoria. E eu quero também deixar o convite para vocês, gente, se vocês quiserem conhecer mais aqui sobre a UARI, nós temos o nosso intensivo de ciências de dados, que vocês terão aí a oportunidade até também de assistir, ver a Elissa, dependendo da turma que você entrar, ou até mesmo conversar com um de nós, aí também como mentores. Mais algum ponto, gente? Perfeito. Então, um abraço aí, um bom resto de noite para vocês, e a gente se vê por aí. Até mais, gente.